Começar a segunda parte da aula. Texto do Max Weber, Ciência e Política, duas vocações, agora política como vocação. Tá? Também está no edital dos 4 últimos concursos da Defensoria aqui de São Paulo. Os pontos é Estado, dominação, em Max Weber, falamos um pouquinho já de dominação, agora a gente vai entrar mais a fundo. Estado moderno e burocratização, burocracia como forma de organização social, consequências da burocratização do Estado. E os tipos de ética, ética da convicção, responsabilidade e a ligação com a vocação política. Interessante. Também é uma conferência, né, que foi compilada nesse livro do mesmo 1920 também. O autor começa definindo política. O que seria política? Ele começa com um conceito mais amplo para depois ele restringir, e aqui eu vou dar alguns conceitos chaves aqui da obra do Max Weber, e que até hoje, né, são utilizados. Entenderemos por política, o primeiro conceito que ele dá, apenas a direção do agrupamento político hoje denominado Estado. Direção do agrupamento político hoje denominado Estado, ou a influência que se exerce em tal sentido. Não é tão importante esse conceito, mas o que ele insere dentro do conceito de política, desse conceito amplo, um conceito chave, que é o de Estado. E aqui ele define sociologicamente o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar. E essa é a característica principal ou específica daquilo que ele chama de Estado, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física. Posso repetir essa característica do Estado? O uso da coação física, esse é a distinção da definição do Estado no Max Weber. É o agrupamento político que faz o uso da coação física, que é a violência, né? Nas palavras, uso da coação física. Aqui nós vamos adentrar. Isso não quer dizer que o Estado se reduza ao uso se reduza simplesmente a violência ou a coação física. Ela ser um instrumento específico quando vocês virem a questão, estiver falando de Estado, o instrumento específico é a coação física, violência, mas não é só isso. Isso significa dizer que, na célebre definição de Weber, o Estado contemporâneo é a comunidade humana, o agrupamento de pessoas que, dentro de um limite territorial, detém o monopólio do uso legítimo da violência física ou da coação física. O Estado, é isso que vocês têm que ter em mente. O Estado é o agrupamento de pessoas dentro de determinado território que tem o monopólio do uso legítimo da força, da violência. E aqui o que está ligado, ele volta, né, a falar de política, depois que ele define Estado. Qual que é política está ligado? Principalmente aqui, por política entenderemos, consequentemente, o conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou de influenciar na divisão do poder. Política, o exercício da política está ligado ao poder. O exercício e o Estado em si é onde detém o monopólio do uso da força física. É a política, a ação política. A política em si, o fazer política está ligado à divisão ao poder ou à divisão do poder. Política, poder, Estado, violência, coação física. O que é o Estado? Comunidade humana dentro, o agrupamento humano dentro de determinado território que tem o monopólio do uso da força física. Tá? Qual é a condição para o Estado existir? Então, dentro dessa, a condição de existência
A condição de existência é a relação de dominação que a gente estava. Condição de existência do Estado é a relação de dominação do homem sobre o homem. O Estado consiste em uma relação de dominação do homem sobre o homem, fundada no instrumento da violência legítima, isto é, da violência considerada como legítima. Vocês vão ver no final, quando se fala então de política, para Max Weber, né, a gente está falando da vocação política, mas quando se fala de política ou da ação política, está ligado ao Estado, que está relacionado ao uso da força física, da violência. Tá? Mais para frente vocês vão entender porque eu estou falando isso aí. Lógico, ligado à política, como Weber aqui define, é o exercício do poder ou a divisão do poder dentro do território. Alguém? Não? A lista, imagina. Achei que era alguma pergunta. O Estado só existirá, né, se caso essa condição se perfaça, que é a dominação do homem sobre o homem. Aí legal. E aqui entra o ponto do edital. De onde vem essa dominação? Qual que é o fundamento dessa dominação do homem sobre o homem? Ele dá 3 fundamentos, tá? De dominação. Weber apresenta 3 tipos de dominação legítima. Em outras palavras, 3 fundamentos de legitimidade que justificam a dominação. São 3 tipos de vamos dizer, 3 tipos de dominação que estão relacionados a 3 tipos de poder. Dominação tradicional, dominação carismática. Isso aqui é importante. Já caiu da prova. Opa, deixa eu sair. Carismática. E a última é dominação legal. Vou definir cada uma. Originária do poder tradicional, sua autoridade, né? A autoridade dessa dominação é oriunda do chamado passado eterno. O que é isso? Dos costumes santificados por validez memorial e pelo hábito enraizado nos homens, de respeitá-los. É o poder, por exemplo, que existia do patriarca, dos paterfamílias, dos senhores de terra, que exerciam antigamente. Se o Estado de alguma forma ele perde esse poder de coerção do homem pelo homem, de alguma maneira ele leva isso à falência? Se não há... Justificar como estrutura básica, sabe? Pelo poder. Tá, entendi. Para ele não há Estado se não há monopólio do uso da coação física. Pode existir outro tipo de instituição, mas não o Estado. O Estado reivindica o monopólio do uso. Então, ou seja, sem esse poder de coerção, não existe Estado. Não. Podem existir outros tipos de agrupamento, mas não Estado. É o que reivindica o monopólio do uso da coação física embasado numa relação de dominação, que é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Não está falando de instituições ou de... Não é nem instituições, mas poderes paralelos ao Estado, né? E depois ele vai desenvolver para mostrar que não houve... como que esse uso da força foi negociado com o tempo, com a história, para ficar na mão do Estado. Tá? Que daí assemelha a um pouco o desenvolvimento que depois a gente vai chegar, senão eu vou adiantar, da empresa capitalista. Porque que o burguês que tem o... É mais ou menos isso onde vai chegar, mas... Essa dominação, para existir o Estado, a condição de existência dele é a dominação do homem sobre o homem. São 3 poderes que são 3 fundamentos de legitimidade da dominação. O tradicional, o carismático e o legal. O tradicional é a questão do pátria e famílias. Tá? Coisa cultural, vem da própria cultura. Carismático, que é o mais importante.
Advém do poder carismático, é calcado na autoridade que se funda em dons pessoais extraordinários. E o indivíduo, carisma, devoção e confiança estritamente pessoais, depositados em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por qualidades exemplares que dele fazem o chefe. É, por exemplo, o poder que o profeta, o chefe guerreiro e o demagogo exercem. Depois eu vou explicar essa figura do demagogo também. Por último, é o... Você pode repetir? Sim. Calcado na autoridade que se funda em dons pessoais extraordinários de um indivíduo, que é o carisma, tá? Devoção e confiança pessoal depositada em alguém que se singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares que dele fazem o chefe. O terceiro aqui é o dominação legal, procedente do poder legal. É a autoridade que se impõe em razão da legalidade, pela crença na validez de um estatuto legal, de uma competência positiva, fundada em regras racionalmente estabelecidas. Em outros termos, a autoridade fundada na obediência, que reconhece obrigações conforme o estatuto estabelecido. O exemplo que ele dá é o poder que detém os servidores do Estado em nossos tempos atuais, em 1920, né? Em paralelo a essas formas de dominação, existem duas coisas que também ajudam nessa dominação do homem sobre o homem, que são, e podem aparecer independentemente delas, que é o medo e a recompensa. É o que ele chama de obediência. Esses também seriam fundamentos? Sim, paralelos a esses aqui. Esses aqui são fundamentos, a condição de existir do Estado é a dominação, essa relação de dominação do homem sobre o homem. Ela pode estar fulcrada no poder tradicional, poder carismático, poder legal, mas também na obediência, que é o medo e a recompensa. O medo de um mal maior, que daí você pode justificar mais uma dominação carismática de um profeta, ou a recompensa, que você pode justificar um fundamento legal, eventualmente. Um poder legal de... Isso aqui é para fins de estudo, não existe na prática, é difícil encontrar puramente um tipo de poder existente. Geralmente eles estão misturados um pouco, um para o outro. Mas é importante isso aqui só para perguntarem na prova, entendeu? Por isso que eu estou dando exemplificado cada um. Desses três poderes, formas de dominação, a que é mais evidente na questão da vocação política é a carismática. Que é onde estão, ele insere os demagogos e os líderes dos partidos, que nós vamos falar em seguida. A história mostra que chefes carismáticos surgem em todos os domínios e em todas as épocas. Bem, para que essa dominação do homem sobre o homem seja organizada, são necessários dois requisitos aqui. Um é a existência de um Estado administrativo. É diferente disso aqui, é um Estado administrativo. E o outro
é a existência de meios materiais de gestão. Para que essa dominação seja organizada no bojo do Estado, no ente que ele chama de Estado, que detém o monopólio do uso da força, é necessário que existam aparato administrativo, Estado administrativo maior, como se chama, e meios materiais de gestão. Por meio desses meios materiais de gestão, é assegurada uma estabilidade, assegura-se uma estabilidade à dominação que se baseia na violência. Tal como uma empresa de caráter... Da mesma forma que numa empresa se necessita de meios materiais de gestão para você poder organizá-la, no Estado você também precisa dos meios materiais de gestão para que se estabeleça essa dominação organizada. Tá? Para que a dominação seja organizada, além do Estado maior, você necessita dos meios materiais de gestão. A ideia é similar à de uma empresa capitalista. É isso que ele tenta. Além de um local físico, você precisa de um aparato. Como que faz a gestão desses meios materiais no Estado e numa empresa? E aqui ele vai desenvolvendo essa semelhança, que é o que ele chama de burocracia estatal moderna, com o desenvolvimento da empresa capitalista. Você tem duas formas de desenvolvê-la. A primeira, onde os próprios funcionários, aqui no sentido de funcionário do Estado, mas podem ter empregado da empresa capitalista, são detentores dos instrumentos de gestão, ou onde esses funcionários, ou os empregados, ou os proletários, aqui a gente pode até fazer essa analogia, eu estou fazendo, ele não faz no texto, são privados dos meios de gestão que fica na mão de uma única pessoa. Então, dessas duas formas de gestão dos meios materiais, o autor Weber ele vai desenvolver essa semelhança entre a empresa e a burocracia estatal. Tá? Deixa eu anotar aqui. Como eu disse, são duas as formas possíveis da gestão dos meios materiais dentro dessa dominação organizada. Quando os próprios funcionários
gerem, ou quando os funcionários são privados desse poder e possuem um líder ou um chefe ou um dono que tem esses poderes na mão e empresta para eles ou não empresta. O desenvolvimento do Estado moderno tem por ponto de partida o desejo de o príncipe expropriar os poderes privados independentes do seu, ou seja, tirar o poder daqueles que possuem meios materiais e concorrem com o poder do próprio Estado. Na visão do autor, esse processo também acompanha o desenvolvimento da empresa capitalista. Esse processo desenvolve em paralelo perfeito com o desenvolvimento da empresa capitalista que domina a pouco e pouco os produtores independentes. Dentro dessas duas formas de gestão, quando o príncipe quer deter a exclusividade do poder, ele tenta acabar com a concorrência. Ele tenta privar as pessoas da violência. E só ele tem um monopólio exclusivo. É um pouco o que faz a empresa capitalista, né? Quando expropria os proletários dos meios materiais, né, que ficam na mão do burguês. É mais ou menos essa a semelhança que ele tenta mostrar. Ou seja, o Estado moderno e como que o Estado se desenvolve nesse sentido, igual ao da empresa. O Estado moderno conseguiu de maneira integral privar a direção administrativa, os funcionários e trabalhadores burocráticos de qualquer meio de gestão, centralizando numa mão única, que é a semelhança que eu falei, burguês como detentor dos meios de produção. De acordo com Weber, este é o Estado burocrático, o que melhor caracteriza o desenvolvimento racional do Estado. Seria, então, essa forma de desenvolvimento uma forma racional de desenvolvimento similar à da empresa capitalista. O desenvolvimento racional do Estado moderno se apropriou das técnicas utilizadas no desenvolvimento da empresa capitalista. Quando o Estado, ou o príncipe, vamos dizer, se apropria e é o exclusivo detentor do uso da violência, é óbvio que ele não consegue gerir isso sozinho. Ele precisa de funcionários, tá? E daí ele vai começar a dividir esses poderes que estão na sua mão com outras pessoas. Em razão disso, o político no mundo moderno é um funcionário de carreira. Por que eu estou falando isso? Porque o príncipe daí delega esse poder para o político. Isso seriam as instituições? Não, isso seria em abstrato. Por exemplo, quem que detém o monopólio da força no Brasil? O Estado administrativo. Temos o executivo, o legislativo e o judiciário, certo? Quando ele tenta... não dá pra gente fazer uma semelhança com o nosso Estado, mas vamos dizer, o Estado está centralizado, ele na mão de uma pessoa, ela precisa que alguém execute isso, então ela vai delegar esse poder com um funcionário do Estado. E como que vai desenvolver essa burocracia? É isso que ele vai entrar aqui. Pode ser por meio de concurso, pode ser por meio de delegação, de favor. É isso que ele está falando. Em razão disso, o político no mundo moderno é como um funcionário de carreira. Quem comanda são os dirigentes, quem dispõe dos meios de gestão para executar os comandos. Com isso, a definição de Estado moderno, também chamado pelo autor de Estado burocrático, tá? Moderno é igual a burocrático. O desenvolvimento do Estado moderno, burocrático, é o desenvolvimento da burocracia.
O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou com êxito monopolizar nos limites de um território a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. Como consequência dessa expropriação dos meios materiais de gestão, aparece junto com o Estado moderno uma nova categoria de homens políticos profissionais. O desenvolvimento da gestão dos meios materiais leva à criação desses homens políticos profissionais. O que não quer dizer que só dessa forma você pode exercer a ação política. Weber diz que podemos exercitar a política de maneira ocasional, quando exercemos direito ao voto, por exemplo. Diz que é possível transformar a atividade política numa profissão secundária, como membro de partido político integrante de Conselho de Estado, e também que é possível exercer a atividade política como profissão principal. Ele divide nessas três formas de você executar a atividade política, porque ele vai entrar quando você acaba tendo que terceirizar esses meios materiais de gestão para outras pessoas, você acaba necessitando de políticos ou pessoas que façam da política como profissão principal. Tá? Quando você exerce a política como função principal, ele diz que isso pode se dar de duas maneiras. E aqui eu vou anotar. Fosse um funcionário do príncipe. No caso, o príncipe como se fosse o burguês e o político como se fosse a pessoa que está expropriada dos meios materiais. Mais ou menos essa seria a lógica de desenvolvimento do Estado moderno. Tá? Daí a política como função principal, não ocasional, que é o voto, e não secundária, como os exemplos dele mesmo, de partido político integrante de conselho. Né? Como profissão principal, você tem duas formas de se dedicar daí à política como função principal. A primeira, e ele coloca exatamente assim: aqueles que vivem para a política. E aqueles que vivem da política. Os que vivem para, a diferença entre um e outro é uma diferença fundada em aspectos econômicos. E eu vou explicar. Segundo Weber, quem geralmente vive para a política é aquele que transforma na finalidade da sua vida. Tudo que faz converte-se para a política. Seja aí porque tem um imenso desejo de poder, seja porque só assim sua vida encontra sentido, independentemente das vantagens econômicas que essa atividade pode lhe proporcionar. Entendam, ele não está dizendo que a vocação política é só das pessoas que vivem para a política, tá? Não é isso. Ele está só dizendo que existem dois tipos de pessoas, de formas de você ter a política como atividade principal. As pessoas que vivem para a política, que seriam pessoas que detêm renda, pessoas ricas. E quem vive da política é que precisa desse trabalho para custear sua vida, ou seja, a pessoa que toma a política como fonte de renda. Sendo assim, para um homem viver para a política, ele deve possuir fortuna pessoal, não precisa ter preocupações financeiras. Por isso, quem é o mais disponível, segundo Weber, para a política é exatamente o capitalista, que é economicamente disponível na medida em que recebe renda sem nenhum trabalho. Consequência disso é que na política necessariamente as camadas dirigentes são recrutadas segundo o critério plutocrático. E para a política, rico, plutocrático.
Isso, contudo, não significa esses que vivem para a política, exclusividade da política. Sua vida, o sentido da sua vida é fazer política. Isso não significa que sejam os melhores governantes, pelo contrário, acabam tirando vantagem de sua posição dominante em benefício de seus interesses econômicos. Aos que vivem da política, que não possuem fortuna para se dedicar integralmente, para essa atividade, não significa só que só veja a política como uma fonte de renda. Preciso sobreviver. Isso não significa que os homens políticos desprovidos de fortuna tenham como única preocupação durante sua trajetória política obter exclusivamente ou mesmo principalmente vantagens econômicas e que eles não se preocupem ou não considerem em primeiro lugar a causa a que se dedicam. O fato da distinção ser econômica entre eles não quer dizer que porque um é rico e teria mais tempo é melhor do que quem tem menos posses e por isso dependeria da política, ou seja, não teria um ideal para que lutar. Não é isso. Ele está considerando isso para o desenvolvimento da burocracia estatal. Vocês vão ver. Assim, o homem político profissional que vive da política pode ser um beneficiário ou um funcionário remunerado. A principal consequência do recrutamento dessas pessoas que vivem da política é que o poder político acaba tendo como função essencial a de controlar a distribuição de empregos. Quando você necessita de pessoas que dependem da política para sobreviver, você acaba tendo como função essencial a distribuição de cargos, distribuição de empregos, que eles chamam. As palavras do autor. Dessa forma, aos olhos de seus aderentes, os partidos aparecem cada vez mais como uma espécie de trampolim que lhes permitirá atingir esse objetivo essencial, garantir o futuro. O problema para Weber é que essa tendência opõe-se, entretanto, ao desenvolvimento moderno da função pública, que exige um corpo de trabalhadores e intelectuais especializados, altamente qualificados e que se prepararam ao longo dos anos para o desempenho de sua tarefa profissional, estando animados por um sentimento muito desenvolvido de honra corporativa, onde se acentua o capítulo da integridade. O que ele está tentando aqui afastar? Quando a pessoa vive da política e a política vira como meio de distribuição de cargos, você afasta das pessoas que são lá colocadas a honra, não necessariamente, mas você acaba colocando pessoas que estão menos preocupadas com honra e integridade do que com se sustentar. Na sequência, o autor traz o desenvolvimento histórico da figura desse funcionário público especializado em aconselhar o líder no andamento do Estado. Aqui é novamente paralelo entre Estado e empresa capitalista. A evolução, ao mesmo tempo que transforma a política em uma empresa, e exigindo formação especial daqueles que participavam da luta pelo poder e que aplicavam os métodos políticos, tendo em vista os princípios do Partido Moderno. Essa evolução proporciona uma divisão dos funcionários estatais em duas categorias: funcionários políticos, ou seja, aqueles que podem ser deslocados ou colocados em disponibilidade de acordo com a vontade do dirigente, e os funcionários de carreiras, aqueles inamovíveis, como por exemplo os funcionários de carreira da magistratura.
Ele diz que conforme o desenvolvimento do Estado e a necessidade dessa distribuição de empregos, ela pode se dar de duas formas também. Ou por indicação, né? Essa é a primeira, com exoneração ad nutum, vamos dizer assim, em termos administrativos, ou por meio de concursos públicos, né? Que buscam aqueles mais bem preparados e mais especializados e que são inamovíveis. E o exemplo dele aqui, carreira da magistratura. O próximo passo do texto, ele começa, e aqui acho que é um pouco menos importante, eu vou passar, às vezes, vocês ouvirem para vocês entenderem o texto, depois, quando vocês forem dar uma olhada. Ele traça um panorama histórico das categorias às quais pertenciam os políticos profissionais. No início eram os clérigos, porque eram os que sabiam escrever. Depois, os letrados com formação humanística. Em terceiro, os nobres. Em seguida, o patriciado. Em último, as categorias que pertenceriam a esses políticos profissionais seriam os juristas esclarecidos, que, influenciados pela jurisprudência romana, seriam responsáveis pela progressão da forma estatal nacional. Depois, aqui, como ele cita, né, algumas vezes ele fala do demagogo, ele vai explicar o que é essa figura do demagogo. Voltando-se à análise dos tipos de figuras políticas, Weber destaca a figura do demagogo. Que seria o chefe político típico do Ocidente. Que antes fazia uso da palavra oral e hoje usa e abusa da palavra escrita. Daí ele fala que por tal motivo é que o publicista político e muito particularmente os jornalistas são em nossa época os mais notáveis representantes da demagogia. Só que ele descarta a carreira jornalística como via normal para alcançar a posição de chefe político, em que pese a sua importância para a atividade política profissional. Daí ele vai começar a falar dos partidos políticos, que são os locais, os agrupamentos onde aparece a figura do funcionário do partido. Para compreendê-la é necessário examinar os próprios partidos políticos. A partir de uma observação histórica, permeada em todos os lugares como em uma empresa de interesse, é possível afirmar que os partidos políticos em seu nascimento, na Inglaterra, não passavam de simples aglomerados de dependentes da aristocracia. Nos locais em que existiam essas associações, a atividade política estava privada de qualquer organização. Apenas nas grandes cidades estavam a sede dos partidos, e onde a atividade política só era realizada nos períodos eleitorais. A evolução veio com a influência que as reuniões representavam, através dos homens que possuíam assento no parlamento e devido à necessidade de contribuição dos associados para arcar com os custos. Está falando do desenvolvimento dos partidos que começou na Inglaterra. Surgiu-se então a necessidade de coesão maior no interior dos partidos, expandidos para cidades médias, a fim de se manter uma estrutura permanente unificada. Tudo isso para falar que foi necessário, né? Antes aquilo que era ocasional, que só se reunia em período eleitoral, começa a ter uma formação mais estanque, né? Mais estável, e encontra a necessidade de funcionários.
Após foram paulatinamente distribuídas as tarefas, os frutos das conquistas do poder entre os integrantes do partido, principalmente os funcionários permanentes. Nessa nova organização dos partidos políticos, os militantes, em especial os funcionários e dirigentes dos partidos, esperam naturalmente que o triunfo do chefe lhes traga compensação pessoal, vantagens ou outras. De início, eles trabalhavam lá para que na hora que um dos políticos fosse eleito, arrumasse algum cargo dentro da política para eles receberem. Tá? Daí, são temas assim laterais dentro do texto. Ele aprofunda, né, no desenvolvimento dessa burocracia partidária, tá? Daí ele fala primeiro, é isso que eu estava falando para vocês, na Inglaterra. Mas na Inglaterra, vou pontuar aqui algumas figuras que eu acho que é importante a gente pelo menos saber o conceito. Na Inglaterra, surge a figura do... Eu vou até... Election Agent, que seria responsável pela garantia do controle das despesas eleitorais, obrigando o candidato a declarar as somas despendidas na campanha. E o desenvolvimento de um sistema que ele chama de sistema de cálculos. Com o objetivo de atrair a massa, foram criados comitês eleitorais dos bairros, crescendo o número de empregados do partido e permitindo a centralização do poder de uma única pessoa, o chefe do partido político. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente esse desenvolvimento. Por exemplo, em razão do spoil system, desenvolvido no âmbito dos partidos políticos estadunidenses na década de 1840, implica na atribuição de todos os postos da administração, seja federal ou estadual, aos partidários do candidato vitorioso. Todo mundo, né? Eles desenvolvendo o sistema nos Estados Unidos, né? A partir da eleição do candidato, seja regional, seja federal, que saísse vitorioso, ele podia distribuir a forma que ele quisesse os cargos na administração. Distribuindo da forma, essa forma de grupamento aí político necessita daí da figura de um chefe também, assim como no sistema do cálculo era necessário um líder, no spoil system também é necessário, que eles chamam de boss. Boss. É um empresário político capitalista que busca votos eleitorais em benefício próprio, correndo riscos e perigos inerentes a essa atividade. Ele só almeja o poder, seja como fonte de riqueza, seja pelo próprio poder. Nesse sistema, a distribuição de cargos se faz principalmente em função dos serviços prestados ao partido. Essa é a definição do chefe, do boss? Não. Dentro do spoil system, o chefe é o boss, que seria o líder deles, que ele quer ganhar, ele não tem uma ideologia, ele faz qualquer coisa para levar, é isso que ele está dizendo. E aqueles que são mais dedicados, claro, pode ser indicação do boss, que é isso que eu estou falando agora aqui, ó. Nesse sistema de distribuição de cargos se faz principalmente em função dos serviços prestados ao partido, mas também mediante pagamento de determinada quantia em dinheiro para obtenção desse ou daquele cargo. 1840 nos Estados Unidos. Nos dizeres de Weber, estamos, portanto, diante de uma empresa política dotada de forte estrutura capitalista, rigidamente organizada, de alto a baixo e apoiada em associações extremamente poderosas. Ele iguala um partido a uma associação. Quanto mais forte é o partido, maior a chance dele ganhar o poder e maior a chance dele distribuir cargos. Uma empresa é a mesma coisa, quanto mais forte ela é, né, dentro do ramo dela, né, ela vai ser a dominante e vai acabar tendo mais poder, né, tendo mais dinheiro e podendo contratar mais pessoas. Essa semelhança aí com a nossa realidade brasileira, então, no caso, não é obra, é obra de estudo de um desenvolvimento histórico. Tá?
É que não dá para comparar o nosso nem com o da Inglaterra, porque a gente não tem comitê regional aqui que... Você percebe que tem uma forte influência, né? Eu acho que mais... Eu não sei te dizer se a gente consegue aplicar hoje no Brasil isso aqui, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem as eleições regionalizadas lá, que você tem os delegados que são... E eles que distribuem os cargos hoje, distribuem cargo de promotor, de juiz, porque são eleitos também. Eles podem indicar. Então você vê que é full. Eu consigo te falar dos Estados Unidos. No Brasil eu não consigo te dizer se veio dessa raiz aqui, do spoil system. A indicação, por exemplo, do quinto constitucional tem um pouco disso, né? O partido tem uma legenda, em cima dessa legenda tem... No STF, por exemplo. Então, que é a indicação. Que é assim, mais político que jurídico. É que aqui eu acho que ele está querendo dizer que o desenvolvimento, né? Como cresceu e se desenvolveu nos partidos, cada vez com mais necessidade de gente, e quanto mais gente tinha que ter um líder mais forte, e quando esse líder chegava no poder, era tudo a gente deles que ia pro... Exato. É similar ao desenvolvimento de uma empresa capitalista, na época de 1920. Hoje é diferente, com a globalização, você tem, né, uma empresa, não sei qual que é a empresa, vamos dizer, sei lá, o Facebook. Olha a capilarização do Facebook, eu tenho certeza que ele tem menos empregado do que, sei lá, né, e tem mais poder do que alguma outra empresa, e tem muito mais poder econômico do que... Hoje, por isso que é complicado a gente tentar relacionar. A gente tem que tentar ligar esses conceitos à época deles só para a gente entender o que isso faz sentido no meio do texto. Eu não consigo falar para você se no Brasil é igual. Eu não sou estudioso de ciências políticas, não sei qual que é a base que a gente toma aqui de desenvolvimento político-partidário. O que me parece não me parece tão... A ideia parece parecida, certo? Tem um partido e daí você coloca todo mundo do partido no poder. A ideia macro sim, mas não é o mesmo mecanismo. Talvez. Só para ver também como é atual, né, o texto dele. Estamos, portanto, diante de uma empresa política dotada de infraestrutura capitalista, rigidamente organizada, de alto a baixo e apoiada em associações extremamente poderosas. Ele fala da Alemanha, que na Alemanha é diferente, era diferente, porque, segundo ele, a estrutura político-partidária é diferente, em razão da impotência do parlamento e da importância e existência do funcionário de carreira. O funcionário de carreira seria aquele especialista, certo? E que não pode ser demitido quando entra um ou outro governante. E de possuírem os partidos, segundo ele na Alemanha, uma doutrina política. A social-democracia aí do nazismo, na obra dele. Dessa forma, os políticos profissionais da Alemanha só puderam desempenhar papel subalterno. Weber aduz que as variações sociais históricas das diversas formas de política impedem que seja fixada com absoluta certeza o contorno exterior da vocação política. Sendo assim, quem quiser viver da política só poderá escolher entre a alternativa de ser, segundo ele, jornalista ou burocrata num partido, buscar um posto no sindicato ou numa associação qualquer, ou tentar um cargo junto à municipalidade. Isto é, essas pessoas não farão valer sua vocação, seu chamado interior, sendo taxados como orador assalariado ou escritor assalariado. Está falando que esse tipo de pessoa que hoje que vive da política, que no conceito inicial dele não quer dizer necessariamente que você vive da política, que você não tem um ideal, né? Hoje elas são taxadas, hoje, né, 1920 eram taxadas assim, quando vai trabalhar num sindicato, num partido ou junto a um cargo da municipalidade. Íntimas que a carreira política pode proporcionar. Pode? Pode? Quer tentar? Pode. Pode? É.
Não, Pode? Qual seria a alegria? financeira, né? Poder. Poder. Para Weber aqui, a primeira alegria é o sentimento de poder. Eu acho. Como eu disse no começo dessa segunda parte da aula, poder está ligado à política. Então, sentimento de poder. A primeira alegria que a política dá é o sentimento de poder, o sentimento de influenciar os homens e de participar ativamente do destino da história, o que traz grandes responsabilidades de ordem ética. Para a política, né? Sim. Quais seriam daí os pressupostos que o indivíduo então ingresse na carreira política? Isso é importante. Pressupostos para carreira política. E aqui não necessariamente ele dá uma visão, ele diz que o sentimento de poder é uma coisa ruim. Não é isso que ele está... É que conforme eu vou, né, avançando a aula e as coisas vão ficando mais parecidas, hoje em dia a gente acaba... Mas ele não fala que o sentimento de poder é uma coisa ruim, porque o fato de ser, que ele diz aqui, participar ativamente do destino da história traz uma grande responsabilidade em ordem ética. Isso seria, né, desde que se comprometido com a política, né, com a responsabilidade, seria uma coisa boa. Você não é ruim. Mas voltando, pressuposto para a carreira política. O primeiro, deixa eu pôr aqui. Esse aqui vocês anotam: paixão. No sentido de propósito a realizar, de devoção pela causa. Assim como na vocação, né, para a ciência você tinha, né, não trabalho, agora me fugi. A paixão, né? Essa é a semelhança que tem, né? A paixão na vocação política e na vocação científica seria a mesma. Claro, cada um num sentido. 2. Sentimento de responsabilidade. Responsabilidade. Sentimento que deve ser adotado pelo homem político na defesa de uma causa. Ter consciência de seus atos, pois sem ele o indivíduo não se transformará em chefe político. Consciência das consequências dos atos. E por último, senso de proporção. Qualidade psicológica fundamental do homem político, isto é, o político deve conseguir se manter distante dos fatos e dos homens para melhor avaliar. É uma frase dele aqui. Faz-se político usando a cabeça e não as demais partes do corpo. Não tem nenhum sentido sexual isso aqui, não sei se... Acho que a mão, enfim, o punho, o coração, entendeu? Por outro lado, o grande inimigo da vida política, esse aqui é a alegria. Agora o inimigo, e acho que ele tem total razão, é a vaidade. Entendida como a necessidade de se colocar pessoalmente da maneira mais clara possível em primeiro plano. Não é inofensiva, pois faz o homem político incorrer em graves erros, uma vez que acabará por acarretar ações sem causa ou sem o sentimento de responsabilidade. A vaidade, né, acaba atingindo então a paixão, né, porque você faz
promove uma ação sem uma causa, ou o 2, aqui o sentimento de responsabilidade, porque você não pensa na consequência dos seus atos quando você é vaidoso. Sendo o poder instrumento da política, a busca do poder pelo poder pode acarretar na superficialidade e na mediocridade do homem político. De acordo com o autor, por certo que o simples politiqueiro do poder, objeto também entre nós de um culto cheio de fervor, pode alcançar grandes efeitos, mas tudo se perde no vazio e no absurdo. Constata-se ainda que, embora o resultado final da atividade da ação política raramente corresponda à intenção original do agente, ele não poderá usar isso de pretexto para furtar-se a sua causa. Caso contrário, a inutilidade desse político, sem crença, esconderá até mesmo seus feitos mais grandiosos. E, agora, por último, nós vamos entrar num tema que talvez seja o mais, junto com a questão da dominação tradicional, carismática e legal, é o mais importante dessa segunda parte da obra do Max Weber, e que foi já objeto de questão do 5º e do 6º concurso da Defensoria, que é a questão da ética na política. Chama na obra de Ethos, mas ética. Qual seria o lugar ético da política? Ele diz: difícil escolher entre as diferentes opções possíveis. A ética coloca o homem em lugares desagradáveis. Por exemplo, situações que o indivíduo agiu de maneira incorreta e cria uma justificativa para si mesmo a fim de minimizar a atitude tomada. Ou seja, a ética não pode servir para justificar decisões tomadas com base em desejos pessoais. Não se deve utilizar a ética para ter sempre razão. Disso que eu falei, é possível então uma relação entre ética e política? Há uma ética específica na política? Weber questiona ser possível a existência de uma regra ética geral. E daí o exemplo que ele dá é a regra da não violência. Ela não pode ser usada sempre, principalmente na política. Você precisa, gerir o poder, e para gerir o poder no âmbito do Estado você precisa fazer uso da violência. Então já uma regra, o texto não traz com clareza a resposta às perguntas, deixando o leitor sua interpretação sobre o tema, mas consigna que a ética usada na política difere da ética usada em outros ramos, em virtude da nobreza de sua intenção, sendo certo que a originalidade própria da ética na política se finca ao uso da violência legítima pelos Estados. Então, quando você fala de ética na política, necessariamente você vai falar do uso de violência. E daí, segundo Weber, existem 3 tipos de ética. A primeira que eu vou falar não está no edital, as outras 2 estão, mas eu vou passar as 3 para vocês poderem diferenciá-las. A primeira seria o que ele chama de ética absoluta. Ele que diz isso, a ética dos evangelhos, da Bíblia, é um exemplo da ética absoluta, que não suporta relativização. É uma ética do tudo ou nada, que se desapega da força, instrumento específico da política. Daí porque entender que esse tipo de ética não pode ser aplicada na política, porque ela pregaria o não uso da violência.
que é incompatível com a política. A ética do tudo ou nada. Porque a política sempre recorre a meios violentos, mesmo em períodos pacíficos. Diferentemente de uma ação... Porque ele diz que para você chegar à paz, né, eventualmente você tem que fazer guerra para você chegar na paz. Ou seja, essa ética absoluta que prega aqui, ó, a não resistência à paz, meios antiviolentos, não poderia ser aplicada então na política. Uma pessoa que se pauta na ética absoluta não vai ser político, então. É um religioso, um padre, enfim, um sacerdote, algo do tipo. E uma outra questão que é mais importante ainda do que o não uso da violência. Quem se pauta pela ética absoluta tem o dever incondicional da verdade. Olha que interessante. Fico levantando isso aqui, não... Dever incondicional da verdade. Dever este que o autor, que Weber diz ser inaceitável na política. Esse dever incondicional da verdade. Por quê? O político entenderá que essa maneira de agir, a julgar pelos resultados, longe de lançar luz sobre a verdade, irá obscurecê-la, pelos abusos e pelo desencadeamento de paixões que provocará. Em outras palavras, a ética absoluta não se preocupa com o problema das consequências das ações de dizer sempre a verdade. A atitude é essa que não tem lugar na atividade política. Porque ele está preocupado com as consequências dos atos. É só ver, né? É interessante, né? Porque a obra Weber é focada no estudo das religiões, né? Faz sociologia das religiões, enfim, tudo mais. E para ele, a pessoa que segue, né, determinada crença, não poder nunca faltar com a verdade, pode desencadear então paixões. Mas é interessante você pensar, né, que essas paixões a gente vê hoje, é só pensar em Israel, por exemplo. Claro que tem interesse econômico, mas vamos tentar abstrair. Agora, se desencadeia a paixão, né? Cada um é seguidor de um determinado credo. Tem o dever incondicional da verdade e o do não uso da violência, mas não é isso que acontece, né? Para ele, a ética absoluta seria essa ética. Essa não está no edital, talvez também não, pode ser que não seja cobrada, porque ela não está ligada à ética na política. Os outros dois tipos é que estão, que é uma ética de responsabilidade e uma ética da convicção. A ética da convicção é aquela que diz que o homem sempre deve cumprir o seu dever, confiando os resultados a Deus ou ao destino, independentemente das consequências do seu ato. Não se preocupa com as consequências.
é a atitude daquele que, convencido da justeza intrínseca de seus atos, é a atitude daquele que, convencido da justeza intrínseca de seus atos, dos meios, é indiferente aos efeitos que esses atos podem acarretar, os fins. A única responsabilidade de quem professa a ética da convicção é com a crença, é com a pureza da crença ou da doutrina que segue. Já a ética da responsabilidade, e essa aqui seria a mais importante para uma pessoa que quer se dedicar à política, é a que diz que o homem deve sempre responder pelas previsíveis consequências dos atos. É a atitude daquele que leva em conta as consequências previsíveis dos seus atos. Diz que ambas podem ser aplicadas à política. Ambas podem. Em razão da especificidade da política, né, cujo principal instrumento é o uso da violência, fica complicada a relação entre meios e fim, porquanto meios violentos eventualmente podem ser usados para obter um fim almejado, como a própria paz, que foi o que eu disse um pouco atrás. Mas que a mais adequada para a vida política, essas duas podem ser usadas no âmbito de uma pessoa que almeja atuar na política, que tem essa vocação política. Só que a ética das responsabilidades é a mais adequada, porque lida com os resultados das ações e com o uso da força. Ele está preocupado com o resultado do uso da força em determinadas ações. Diz que na prática, ao analisar casos práticos históricos, constata-se que a ética da convicção e a ética da responsabilidade se completam, e o homem que usá-las juntas aspirará à vocação política, no sentido de praticar seus atos com responsabilidade, mas sem deixar de lado as paixões e crenças necessárias na ética da convicção. Ele tenta aqui, né? Ele tenta, né, conciliar a ética da responsabilidade, a ética da convicção com as três qualidades que eu disse do homem político, os três pressupostos necessários, que é a paixão, que estaria aqui, né? Paixão é uma causa. O sentimento de responsabilidade. Aqui. Dessa forma, segundo Weber, o homem político, por vocação, deve se despir dos apegos morais elencados pela religião. Eis que esta última tem fundamentos contrários à política. O que leva a afirmar, inclusive, que aqueles que pretendem ingressar na política, sobretudo os por vocação, se comprometem com potências diabólicas que atuam com violência. Por isso seria, né, a pessoa que quer se dedicar à política não poderia teria que se desapegar, né, desfazer desses apegos morais religiosos, que seria o caso da não uso da violência, porque na política você vai ter que isso significa que na política não se pode querer fugir ou precisar da violência. Legal. A originalidade própria dos problemas éticos no campo da política reside, pois, em sua relação com o instrumento específico da violência. Seja qual for o objetivo das ações que pratica, todo homem que pactua com aquele instrumento do uso da violência legítima se expõe às consequências a que ela acarreta. Não há, como no bojo da atividade política, imiscuir-se do uso da violência.
A atividade política está ligada ao uso da violência legítima, tida por ele, que é aquela realizada pelo monopólio do Estado. O que é importante ficar claro é que ele até diz aqui, nem os homens de paz, tampouco os puritanos se utilizam do instrumental político. Todos esses objetivos que não é possível atingir a não ser pelo meio da atividade política, onde necessariamente se faz apelo a meios violentos e se recolhe os caminhos da ética da responsabilidade, coloca em perigo a salvação da alma. E aqui, para encerrar, eu cito o último trecho dele aqui, sobre o tema, né, da vocação política e sua relação com a ética da convicção e da responsabilidade. Vemos, assim, que a ética da convicção e a ética da responsabilidade não se contrapõem, mas se completam. Em conjunto, formam um homem autêntico, isto é, um homem que pode aspirar à vocação política. Logo, né, vou repetir, a ética da convicção e da responsabilidade não se contrapõem, se completam e, em conjunto, né, formam um homem que poderá aspirar à vocação política. Então, só fazendo uma revisão aí, daí vocês me perguntam se tem alguma dúvida, enfim, a gente desenvolve mais algum tema. No edital está Estado, Dominação e Max Weber, tá? Fundamentos e legitimidade da dominação. Dominação legal, tradicional, carismática. Estado moderno e burocratização. O paralelo que se faz do Estado com a empresa capitalista. Tá? Com o príncipe que acaba tirando dos súditos os meios materiais de gestão. E por fim a questão dessa, né, da ética da convicção e da responsabilidade e como ambas, né, se relacionam para que um homem que aspira à vocação política, né, possa seguir esse seu mistério. Ética da responsabilidade e convicção não se anulam, se complementam e são ambas necessárias para quem almeja a vocação política. A ética absoluta não se aplica porque é pacifista e dever incondicional da verdade, o que não há dentro aqui dessas duas outras éticas. É isso. Alguma... A ética da convicção se enquadra em ideologia política? O que ele disse, eu vou tentar responder aqui com as palavras dele mesmo. Primeiro, é aquela pessoa que não está preocupada com as consequências dos atos, mas sim... Tem uma frase legal aqui que ele fala da pureza. A única responsabilidade do portador da ética da convicção é com a pureza da doutrina ou da sua crença. É você levar e fazer tudo por aquilo. Os fins justificando os meios, entendeu? A minha finalidade é essa, então o meio que eu precisar usar, eu vou usar. Independentemente da consequência. Pode ser usado na religião? Pode também, né? A crença. Do cientista, eventualmente, que crê na ciência, né? Porque a ciência não deixa de ser também uma crença. Não tem nada a ver assim muito com o texto. Aqui a gente falou do papel da ciência, mas a ciência não deixa de ser uma crença. É uma ciência sem pressupostos e tudo mais, mas não deixa de ser, né? Mais alguma? Chega, né? Eu vou tentar no Foucault ser um pouco mais... O Foucault é mais... Parece
ser mais ligado assim um pouco com a prática, né? Porque fala da questão da... Tem como enviar antes essa sistematização? Eu vou tentar mandar pelo menos um resuminho, alguma coisa para vocês. Pelo menos os pontos, que daí vocês vão me acompanhando, entendeu? Tá? Daí depois porque eu preciso montar, eu preciso ler de novo e tal. E geralmente, assim, eu faço um dia antes de vir aqui, ou hoje mesmo que eu terminei isso aqui que eu estava fazendo. Até para eu ficar preparado. Entendi. Daí eu mando.